agora com a exposição. Queria que vocês abrissem no livro de Marcos, no capítulo 8. A gente vai voltar um pouquinho só, no verso 31. A passagem de hoje é em Marcos 9, mas eu vou ler uns versos anteriores para a gente perceber algumas coisas. Eu costumo falar muito rápido, eu acho que eu vou falar um pouco mais devagar, para que todo mundo possa entender assim, né? Marcos 8, 31 até o 33. Fala assim: Então começou ele a ensinar-lhes o que era necessário, que o Filho do Homem então sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ele ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos pular lá para o capítulo 9 agora, que é a passagem da exposição de hoje, no verso 30. Vamos ler o 30, 31 e 32. Fala assim: E tendo partido dali, passava pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam, e isto lhe temiam interrogá-lo. Vamos orar, gente? Baixa a cabeça. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um ano, por mais uma semana, por mais um dia que estamos aqui para te cultuar, Pai, coletivamente com nossos irmãos. Somos gratos, Deus, por tu ter cuidado da gente, o Senhor tem cuidado da nossa família e o Senhor sabe o que faz em todas as áreas. Pai, ajuda-nos, Pai, a que a gente possa compreender a tua palavra. Me ajuda, Pai, a ser voz para o teu Espírito, que as pessoas que estão aqui presentes possam entender, Pai, o que realmente o Senhor quer falar para o coração delas. Amém. Gente, antes de começar, eu queria contar uma historinha. Vou tomar água aqui, que a minha garganta seca rápido. A historinha inicia assim. Tinha uma fazenda, e essa fazenda tinha um dono. E o dono dessa fazenda se chamava Tinhoso. E nessa fazenda havia muitos bichos, muitos. Todos os tipos de bichos que pode ter numa fazenda. Porco, cavalo, vaca, galinhas, cachorros, tudo. Sendo que os porcos eram os mais inteligentes. Os porcos é que conseguiam captar a atenção de todo mundo e eles achavam superiores a todo mundo. E aí o dono dessa fazenda, ele tinha sérios problemas. Ele era alcoólatra, ele não pensava nos outros, era completamente egoísta. E quando se tratava dos animais, os animais sofriam maltratos, sentiam fome no inverno, e eles eram esquecidos. Então, teve um dia que um porco chamado Major, ele não aguentou mais sofrer esses danos, e os danos que esse fazendeiro fazia nele, né? Fazia nos bichos. Então ele convocou uma reunião, mesmo desgostando daqueles bichos, porque ele se achava superior. Ele convocou uma reunião com todos os bichos e eles foram se achegando de um a um. E aí o porco começou a falar: gente, é a gente que produz o leite para esse homem, é vocês, galinhas, que põem o ovo para ele vender e ganhar dinheiro. E eles não tratam dessa forma, deixa a gente com fome, sem cereais e sem abrigo para dormir. Que tipo de dono é esse que não cuida dos seus bichos? Então ele convocou essa assembleia, digamos assim, com os bichos e declarou uma revolução. Os bichos ficaram muito animados. Eles ficaram: caraca, ele está falando só a verdade. A gente que produz tudo isso e ele tem ganhado em cima da gente. E aí os bichos começaram a cantar músicas de revolução. Muitas, muitas, muitas. E aí foi tão alto esse som da música deles, que eles estavam tão alegres naquela noite, que o dono, ele viu, acordou aquilo, e aí dispersou os animais com tiros de espingarda. Até que, no outro dia, os bichos já começaram a fazer planos para derrubar o Tinhoso da fazenda.
porque eles queriam que o tinhoso fosse expulso para que eles pudessem administrar a fazenda. E aí, os bichos começaram a fazer planos para isso e, como eu falei anteriormente, os porcos eram os mais inteligentes. E aí o major teve um pensamento assim que era infalível. O major conseguiu achar um plano que pudesse tirar o tinhoso de qualquer circulação daquela fazenda. E aí o plano foi concretizado. Os bichos não acreditaram que o plano do tinhoso ia dar certo, do major ia dar certo, mas o plano se concretizou. E o tinhoso foi expulso. Mas de vez em quando ele voltava a azucrinar a vida dos pobres animais lá na fazenda. E aí todos os animais viviam felizes, eles nem acreditavam que aquela fazenda enorme era deles. Só que o major, depois do plano ter concretizado, ele morreu. Depois de 3 dias ele morreu. Sendo que o major era aquele cara revolucionário. Ele era o cara da linha de frente, ele que fazia com que os animais acreditassem nele. E depois disso, os animais desacreditaram do plano dele. Pensavam que tudo ia dar errado na fazenda. E aí, então, aqueles porcos, que eram amigos dos major, que só pensavam em si, eles acalmaram os bichos. Então, os porcos agora entendiam que eles não eram mais inteligentes, mas eles tinham que fazer com que a comunidade dos bichos existisse, que a comunidade dos bichos evoluísse. E depois disso, eles acalmaram os bichos e os bichos viveram por muito tempo felizes. E essa mensagem de Major e o plano de Major se espalhou por outras fazendas, libertando os bichos de outras fazendas. Enfim, se você não entendeu muito bem essa história, o tinhoso, é um nome que eu inventei, é um sinônimo de pecado, de diabo, de Satanás. E ele, de fato, é o pecado. É o pecado que nos arraiga, que nos maltrata, que não nos faz bem, a gente sabe como é. O major, ele era o salvador daqueles bichos. E ele tinha entendido que ele não era superior a eles, que ele precisava que os bichos vivessem em paz e vivessem com dignidade. Os porcos eram o povo de Jerusalém, o povo judeu, que só pensavam em si mesmo e pensavam que eles tinham a salvação, que Deus tinha escolhido eles, e de fato escolheu, mas não somente. E o resto dos bichos, os cavalos, as galinhas e tal, são os povos gentios. São os povos que viviam ao redor ali, da Galileia, né, da Decápolis, mas também a gente da América do Sul, América do Norte, os europeus, todo mundo ali fazem parte dos gentios. Então, os porcos, eles tiveram uma conversão, digamos assim, e passaram a entender que eles não precisavam viver para si mesmos, mas eles precisavam viver para um bem maior, por um plano maior do major. E eu fiz essa historinha baseada em um livro, mas eu adaptei para que a gente pudesse compreender essa parte da conversão dos bichos e como aqueles bichos que entenderam que o dono deles maltratavam eles, são como a gente. A gente, quando reconhece Jesus Cristo como nosso Salvador, a gente reconhece que a gente é pecador também. E o pecado sempre nos destrói por dentro e por fora e as pessoas que estão ao nosso redor. Mas existe um Salvador que tem um plano maior que consegue nos colocar no caminho novamente. Certo? Vamos agora começar a exposição do verso, do capítulo, né, dos versos. Mas antes eu queria falar um pouco desse capítulo 8, que a gente já falou há um tempo atrás. Talvez tenha sido no começo de dezembro, final de novembro, por aí. Quando Pedro fala, tu és o Cristo, e depois ele vem falando que Jesus não tinha que morrer e tal, começou a falar sobre isso. Pedro, ao afirmar isso, que ele era o Cristo, ele afirmou muitas coisas, gente. Parecia que Pedro já tinha entendido todo o propósito. Por quê? Lá em Isaías 61, no verso 1, passagens escritas que eles tinham nas mãos para ler, né? Fala assim, o Espírito de Deus que está sobre mim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Isso, Isaías, ao pregar isso, ele já estava falando sobre Jesus, ele já estava mostrando ao povo que Jesus vinha para libertar os cativos e dar liberdade aos algemados. E é engraçado que nos evangelhos a gente vê pouquíssimas, acho que não passa de 5, citações de Jesus ou Cristo. Jesus não fala dele como o Cristo, e existe um porquê para isso. Cristo é uma palavra derivada do verbo ungir em hebraico, e Cristo deriva do grego, né? Mas essa palavra ungir foi muito usada pelos reis no Antigo Testamento. Em 1 Samuel, a gente lê assim: Samuel então tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Por que ele não usava esse significado de o Cristo? Por que ele não falava isso? Porque era uma palavra usada pelos reis. Então, quando você era ungido como rei, você não era somente o rei, você era um rei ungido, ungido de Deus. E quando aquelas pessoas liam ou escutavam aquilo de o Cristo, elas ligavam ao mesmo tempo com os reis que elas escutavam as histórias quando elas eram meninos e dos povos do povo deles. E esse não era o significado de Jesus. Jesus não era somente um rei que traria paz a Israel, que libertaria só os cativos e tal, e todo o resto não teria significado. Jesus usa muito, e a gente leu nessa passagem agora, o Filho do Homem. E esse era o motivo de Jesus usar essa passagem de o Filho do Homem, para que essas pessoas não pudessem confundir com um rei qualquer. Certo? Vou indo agora para o nosso texto, no verso 30, se você puder acompanhar. Marcos 9, 30. E tendo partido dali, passava para Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse. Vou tomar mais um pouquinho de água. Jesus, vamos analisar por partes. E tendo partido dali onde? Ele tinha acabado de curar um jovem possesso, que os discípulos não tinham autoridade suficiente ou fé suficiente para curar aquele jovem. Então, eles partiram daquela cidade, daquele lugar, e para onde eles iam, tinham que passar por Galiléia. Eles estavam indo para Cafarnaum, onde Pedro morava, se não me engano. E Jesus se hospedava muito na casa dele. E na região da Galiléia, Jesus era muito conhecido. Jesus tinha manifestado muitos dos seus milagres naquela região. No livro de Mateus, no capítulo 4, verso 23, diz assim: percorria Jesus por toda a Galiléia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ou seja, quando Jesus passava por ali, ele era muito reconhecido. Era como se a gente visse o Japinha passando assim, a gente conhece ele, porque todo mundo conhece o Japinha, né? Mas tinha um porquê, um motivo de ele não querer que ninguém o soubesse naquela região. Porque a gente vê em muitas passagens dos evangelhos, Jesus curando um enfermo, um endemoniado, mas ele sempre falava para ele não falar para os outros, não espalhar que ele tinha sido curado. Um exemplo é a cura do leproso, quando ele cura o leproso, e aí ele sai. Jesus fala para ele: não fala para ninguém, vai para o sacerdote e diz que tu tá curado agora, para ele te, sei lá, fazer o quê, para tu voltar à sociedade. Sendo que esse cara começou a espalhar as notícias, e aí Jesus era impedido de entrar nas cidades, porque o povo chegava tão perto dele só querendo a cura. E Jesus não queria isso, porque ele queria pregar uma mensagem aos discípulos. Indo agora para o verso 31,
A gente vai analisar as falas de Jesus de trecho a trecho, mas antes a gente tem a explicação de Jesus não querer que ninguém o soubesse. A primeira parte do verso, na parte A, fala assim: porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia. Não é que Jesus não queria ensinar para o povo, mas é porque a mensagem que Jesus ensinava, aquela mensagem que Jesus ensinava era para os discípulos. E não somente uma mensagem qualquer. E aí agora a gente vai ver qual é essa mensagem. Continuando o verso. O filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ele ressuscitará. Vamos analisar parte por parte desse verso. Eu acredito, né, dessa forma que eu estruturei, que foi a forma mais fácil de entender. A primeira parte é: o filho do homem será entregue. Era muito difícil acreditar que o Cordeiro de Deus, que o Filho do Homem, o Cristo, seria entregue nas mãos dos homens. Jesus já tinha falado disso, Jesus já tinha falado que muitos o rejeitariam, mas era muito difícil acreditar que o Salvador da pátria seria morto por uns homens pecadores, que os discípulos sabiam que era. E isso não entrava na cabeça deles. Mas Jesus tinha um propósito maior, um plano maior. E no final da sua vida aqui na Terra, ele explicou esse plano. Em 1 Timóteo, fala assim, uma característica de Deus, de Jesus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E essa mensagem, essa característica, esse adjetivo, teria que estar enraizado nos discípulos. Eles teriam que estar entendendo já sobre isso. Mas eles não entendiam, eles não compreendiam porque o discernimento deles era acobertado. Pulando agora para outra parte, que é: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Como eu falei, né? Era muito difícil acreditar que o Criador dos homens seria entregue por eles. Mas, em Lucas 19, fala que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Entretanto, os homens que o rejeitaram e o mataram não são os que ele veio salvar, não são os que eles veio buscar. Mas tudo isso existia um plano maior, como eu falei. Era necessário que o Filho do Homem sofresse, fosse rejeitado pelos anciões. No capítulo 8, onde a gente leu, fala isso, que ele seria rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Pulando agora para outra parte, que é a morte de Jesus. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Aqui, eu queria falar um pouco para vocês sobre um tema um tanto quanto complicado, assim. Mas vou tentar resumir ele de uma forma que dê para entender bem fácil. Que é o tema da expiação. Um grande teólogo batista, o Wayne Grudem, explica essa palavra numa frase muito simples. Que fala assim: a expiação nada mais é do que a obra de Cristo realizado em sua vida, na vida de Cristo, e na sua morte, para obter a nossa salvação. Então, o que é expiação? Expiação é o sacrifício de Cristo nos tirando das correntes do diabo e nos dando a salvação, dando a possibilidade de salvação. Uma outra pergunta seria o porquê da causa da expiação. Por que teve que Jesus pagar os nossos pecados e tudo mais? Eu dividi essa parte em duas. A primeira é que Deus é amoroso. O verso mais conhecido da Bíblia, acredito, que é João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o outro motivo é porque Deus, além de amoroso, também é muito justo. Em Deuteronômio 32:4 fala assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça.
é justo e é reto. Ou seja, o Deus amoroso também é justo e o Deus justo também é amoroso. A gente não pode romantizar Deus a nosso favor. Deus, além de ser amoroso e além de cuidar da gente, ele também é justo conosco. E para que a gente, pobres pecadores, que a gente errou lá no Éden quando a gente caiu, fosse alinhados com Deus novamente, precisaria de um sacrifício. E o sacrifício é o próprio Jesus, o próprio sangue de Jesus. Deus não seria capaz de nos colocar à frente dele como meros pecadores, sem a morte de Cristo. A gente não conseguiria comungar com Cristo, sendo um Deus tão soberano, um Deus tão justo, e a gente um pobre pecador, fraco e falho. Por isso que foi necessário que Cristo morresse na cruz para que a gente pudesse ser redimido. E a terceira pergunta é: por que a necessidade da expiação? Por que Jesus tinha que morrer? Por que não podia ser só mais uma oferta de touro ou alguma coisa assim pela humanidade e acabou-se? Porque, primeiro, Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar a gente. Deus não tinha que fazer a gente santos novamente nunca. Mas, como eu falei anteriormente, ele nos amou. Em 2 Pedro 2,4, a gente vê que Deus não poupou nem mesmo os anjos. E diz assim: ora, Deus que não poupou nem os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo, às trevas e para o juízo. Mas Deus nos amou, ele nos justificou e nos glorificou, como fala em Romanos 8. A expiação era necessária não como uma necessidade. Não existia necessidade nenhuma na expiação, não existia necessidade nenhuma de Jesus morrer. Mas a gente pode lidar como uma consequência do amor de Deus. A morte de Jesus na cruz foi uma consequência do amor de Deus sobre as nossas vidas. Deus não tinha nenhuma necessidade de nos salvar. E Jesus tinha que morrer porque ele seria um sacrifício perfeito. No Antigo Testamento, a gente vê muitos animais sendo sacrificados, muitos sacerdotes se apresentando um dia sim, um dia não, lá no Santo dos Santos, para oferecer sacrifício, e aí no outro dia ele tinha que fazer de novo, porque aquele sangue não significava um sangue celestial, o sangue de Jesus, o sangue de Deus. Lá em Hebreus, fala assim: porque é impossível que o sangue de touros e de remova os pecados. Hebreus 10:4, para quem estiver anotando. E um pouquinho depois, no verso 11 e no verso 12, fala assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer um sacrifício sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais pode remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O autor de Hebreus aqui nos explica, então, que o sangue dos animais jamais poderiam remover os pecados da humanidade, mas seria necessário que o sacrifício de Jesus, um sacrifício perfeito, existisse para que a gente pudesse ser salvo. Indo para a última parte do verso, que é: mas 3 dias depois da sua morte, ele ressuscitará. No Antigo Testamento, a gente vê algumas passagens acerca do propósito de Jesus, curando Isaías, como eu citei aqui, e a gente vê que Jesus tinha necessidade de morrer por nós, para tirar o nosso pecado, como eu expliquei agora, o conceito de expiação. E Jesus, no começo dos evangelhos, compara a sua morte muitas vezes com outras coisas, como, por exemplo, os 3 dias que Jonas ficou dentro do peixe. E também, em Mateus e em João, tem aquela passagem que ele destruiria o templo e reconstruiria o templo em 3 dias. Isso tudo era premeditando o que ele iria fazer na cruz, que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar. E, enfim, o destruir o santuário significaria
a morte e depois de 3 dias ele reconstruiria com com a sua ressurreição. Indo agora para o último verso da exposição, que é o verso 32, fala assim: eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. No capítulo 8, quando Pedro afirma Jesus ser o Cristo, a gente leitor, pensou que Pedro tinha entendido tudo. Só que 2 versos depois, ele começa a interrogar Jesus por que ele tinha que morrer, e por que ele tinha que ressuscitar, enfim. E Jesus chama Pedro de Satanás, arreda de mim, Satanás, né? E ele pensou que Pedro já tinha entendido, mas não. E agora, nessa segunda parte, essa foi a segunda predição que Jesus fala no livro de Marcos, da sua morte, os discípulos ficaram calados, por não entenderem mesmo o que tinha que haver, o que iria haver com o propósito de Jesus. Mas, já dando um grande spoiler aí para quem vai pregar depois, em Lucas 24, com Cristo ressurreto e tal, no verso 44, 49, diz assim: a seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós, discípulos, são testemunhos dessas coisas. Eis que envio agora vocês sobre a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejas revestido de poder. Aqui, no final da vida de Jesus aqui na terra, ele explica o propósito e dá aos discípulos o discernimento do propósito de Deus. É o mesmo plano que eu tinha falado anteriormente na historinha do Major. As pessoas não compreendiam, mas depois de ver o plano concreto e o plano acontecendo, na fazenda e tudo mais, eles começaram a fazer aquela fazenda crescer, Jerusalém, e depois espalhar essa fazenda, esse plano por outras fazendas. Esse é o mesmo sentido. Os discípulos tiveram uma revelação, tiveram o discernimento do plano de Deus, dele morrer e dele ressuscitar, e isso concretizava um plano maior. E essa é a mesma ideia da historinha que eu contei no começo. Para terminar o nosso sermão, a nossa exposição aqui, algumas aplicações práticas. Primeira aplicação: aprenda a escutar a voz de Deus e não somente pedir. A gente, como seres humanos falhos e caídos, temos um problema muito grande chamado egocentrismo. E a gente pensa sempre em nós mesmos. Não é à toa que o primeiro pecado, quando Deus chegou para Adão, ele culpou a mulher. A gente sempre tem uma necessidade de culpar o outro, para que a gente possa sair ileso. E o mesmo acontece com aprender a escutar e aprender a ouvir. E aprender a pedir a Deus. A gente tem um costume horrível de só pedir e não entender o que Deus fez pela nossa vida. E não ser grato por isso. Então, que a gente possa aprender a escutar e que a gente possa aprender a escutar lendo a Bíblia. Não fique imaginando que Jesus está falando com você através de uma plantinha ou através de um peixe que está nadando. A Bíblia é a única e verdadeira palavra de Deus. Deus se revela na natureza, sim, mas a palavra de Deus é a Bíblia. E não adianta a gente pensar que sonhos mirabolantes vão acontecer na nossa vida só porque a gente sonhou e a nossa consciência estava pensando aquilo. A gente tem que se voltar para as Escrituras e pensar que aquilo, e acreditar que aquilo é a palavra de Deus para nossas vidas. Certo? A segunda aplicação, gente, é aprenda a ser humilde como os discípulos. Os discípulos, no final dessa exposição,
eles não compreendiam, e eles temiam interrogá-lo a Jesus, aquelas palavras que ele tinha falado. Gente, a gente não sabe de tudo, e a gente nunca vai saber de tudo. Aprenda a lidar com isso. A gente nunca vai ser o melhor em nada. Quando a gente pensar que volte os olhos para a Bíblia e você vai ver que você não é. Então, aprenda a ser discípulo de Jesus humildemente, que Jesus tem um plano maior sobre a nossa vida e que ele tem cuidado da gente. Não pense que só porque você quer ir para a Rússia e você quer ministrar na Rússia e você vai. Aprenda a ouvir, ser humilde aqui no Bom Jardim. Aprenda a ser humilde com o vizinho do seu lado e aprenda a falar de Deus e as promessas de Deus para ele, para os seus amigos, para os seus irmãos, e não somente aquilo que o seu coração quer. E, para concluir, meus irmãos, eu queria citar aqui um trecho do Catecismo Menor que Lutero fez no ano de 1518. Para as pessoas que estavam se convertendo terem um catecismo ali. Catecismo é um método de estudo. E esse catecismo menor hoje é usado para falar com novos convertidos e crianças. E a frase e o trecho fala assim: a humilhação de Cristo consistiu em ele nascer. E isso é a condição baixa, feito sujeito à lei, em sofrer as misérias desta vida, a ira de Deus e a amaldiçoada morte na cruz, em ser sepultado e permanecer debaixo do poder da morte durante certo tempo. A exaltação de Cristo consiste em ele ressurgir dos mortos no terceiro dia, em subir ao céu e estar sentado à direita de Deus, o Pai, e vir para julgar o mundo no último dia. Martinho Lutero expõe muito bem aqui o propósito de Deus, de uma forma muito simples e muito clara. Na primeira parte ele fala da humilhação e da segunda parte ele fala da exaltação. A humilhação de Cristo começou ao nascer. Imagina só um Deus superior, um Deus glorioso, nascer na humanidade por uma virgem e estar aqui em meio aos pecadores, sendo um homem completamente sem pecado. A humilhação começa daí. E depois ser rejeitado e ser sujeito à lei dos homens, sofrer muito, passar fome, recair a ira de Deus sobre a vida dele e morrer no final na cruz. Isso foi a humilhação de Cristo aqui na terra. Mas existe também a exaltação, que ele venceu a morte ao terceiro dia e ressurgiu. Ele depois subiu aos céus e nos tem garantido a promessa que ele vai voltar e ele vai nos levar para sempre. E é isso, irmãos, que a gente possa compreender que Jesus sendo Deus, se tornou obediente ao seu Pai. Veio à terra e obedeceu, somente isso. E ele concretizou o seu propósito. Sofreu sem dizer uma só palavra e nos resgatou da maldição. Nós, pecadores, temos que reconhecer que Jesus ele é o nosso Salvador mesmo, o major lá daquela historinha, que ele tem um plano perfeito sobre a nossa vida e esse plano é infalível. Esse plano não tem como falhar. E essa é a mensagem da cruz, irmãos. É isso que eu quero deixar aqui claro para vocês. Essa mensagem do plano perfeito, ela não pode falhar. E essa mensagem é Jesus Cristo morrendo, mas também ressuscitando. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia, muito obrigado por esse domingo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por o Senhor ter cuidado tão bem da gente e a gente não merecendo nada disso. Deus, muito obrigado pelo Teu Filho, que se fez servo, que se fez obedecer o Teu plano e morreu, Pai, pelos nossos pecados, sendo um sacrifício perfeito, Deus, nos colocando na linha novamente para que a gente possa alcançar o céu no grande dia. Nos perdoa, Pai, por todo o nosso ego, por toda a nossa idolatria aos nossos objetos. Nos perdoa, Pai,
por só pensarmos em nós mesmos e não nos próximos que estão ao nosso redor. Que o Senhor possa, Pai, entrar de fato no nosso coração e que o Senhor possa viver, Pai, na nossa vida, não mais vivendo a nossa vida carnal, mas que a gente possa viver para a Tua glória, para que as nossas atitudes, as nossas falas e os nossos pensamentos sejam para a Tua glória, Deus. Te peço isso e te agradeço por tudo o que o Senhor tem feito e cuidado dessas pessoas. Que o Senhor possa, Pai, fazer compreender, Deus, a Tua mensagem na mente dessas pessoas, que elas possam ser impactadas pela Tua palavra, pela Bíblia, e que elas possam realmente compreender que Jesus Cristo morreu e morreu por elas, para que elas pudessem ser salvas. Obrigado, Jesus, por o Senhor ter sido tão cuidadoso e tão perfeito na nossa vida. Amém.